Marketing pessoal, vídeo 3. Veja bem que eu comentei no vídeo 1 sobre a importância do marketing pessoal, o que é o marketing pessoal. Vídeo 1. Vídeo 2 eu falei sobre a embalagem, sobre a apresentação. Isso ajuda, isso não ajuda. Você não quer ganhar dinheiro, você não quer ter um negócio próspero. Então o vídeo 2 fala disso. Agora nós vamos falar de conteúdo. Então vamos continuar. Tá bom. Como é que funciona conteúdo em relação a marketing pessoal? Bem, nós vamos separar isso em três blocos. Eu vou falar a respeito de competência, a respeito de valores pessoais e a respeito de relacionamento. Preocupa não que as palavras são assim meio chique, que é coisa que está aqui, mas eu vou digerir isso aqui do jeito que fica, do jeito que nós sabemos e do jeito que nós entendemos. Tá? A primeira coisa é em relação a o conteúdo, em relação a conteúdo. Né? Então vamos lá. Eu tenho uma expressão que eu gosto bastante, que eu falo é o acrônimo chave. Acrônimo chave, certo? Chave. Dá cinco até conhecido, né? CHAVE. Entendeu? CHAVE. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valores, E de emoções. Por que eu falo isso? Porque, do ponto de vista do marketing, eu vou começar pelo E, pelo V, para tirar fora já isso aí, para tirar fora. Valor, caráter. É, inclusive, lá na frente nós vamos falar no final do vídeo, mas se as pessoas não confiarem em você, ou se por algum motivo elas perderem a confiança em você, então esse V da chave já ficou fora. Eu não vou nem falar disso. Vamos pegar e falar de uma outra coisa, emoção, certo? Quem trabalha com empreendimento, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é lidar com emoção. Inclusive, até eu já percebi o seguinte: uma das coisas que eu já fiz e que hoje eu não faço mais é discutir sobre negócio com quem não tem, com quem é funcionário dos outros, por exemplo. Imagina um dia que você é empreendedor, não sei se você já passou por isso, que você fez tudo aquilo que você achava que deveria ter feito, e não aconteceu venda. Vou dizer pior ainda, você nem vender, vendeu. Nada, zero. Mas vou te falar uma coisa, viu? Dependendo da pessoa, ela deixa de ser empresário por causa do resultado desse. Concorda? Passa mil coisas na cabeça dela. Não é fácil de digerir o insucesso. Não é fácil. Eu vou te falar uma coisa, isso aqui talvez uma das coisas mais difíceis que tem. É você ter que engolir o gosto amargo do insucesso. O que tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É claro, emoção. Se você não tiver controle das suas emoções, certo? Porque só que tem um detalhe: tem dia que você não vende nada, mas tem dia que você vende. Ah, mas ainda bem. Pois é, mas como é que você lida com isso? Como é que você lida com as suas emoções? Né? Até me faz lembrar um pouco do T. Harv Eker, que ele fala aí no Segredo da Mente Milionária. Você tem conhecimento que leva você a desenvolver pensamentos, os pensamentos os pensamentos viram emoções e essas emoções te levam para fazer determinadas ações. A verdade é o seguinte, que se você não tiver controle sobre as suas emoções, você não vai dar conta de ser empreendedor, porque é muita adrenalina. É muita adrenalina, não é fácil. Não é para qualquer um ser empreendedor. Né? Quando as pessoas veem, depois que o sucesso aconteceu, igual eu peguei e falei, agora o Levi tem imóveis alugados, ele não está nem suando, parará, tá bom, tá bom. Tá, Deixa eu voltar lá atrás para ver como é que era, quando as coisas não davam. Até hoje, o problema. Na verdade, a gente só passa a, as fases, mas a disciplina para suportar as pressões, tudo elas, eu diria nem que. Só que a gente não fica morrendo por causa disso também mais não, já passou dessa fase. Mas problema sempre tem. Então, e aí, como é que fica do ponto de vista do marketing quando não dá certo? O que você faz? Você perde o controle? Você fica emocionalmente desequilibrado? Do ponto de vista do marketing, você tem que manter. Agora vamos falar do conhecimento, habilidade e atitude. Inclusive, até eu fico pensando o seguinte: hoje em dia eu nem esquento muito com esses negócios, mas vamos pegar só um exemplo aqui para me explicar isso aqui. Imagina alguém que ele pegou uma apostila e decorou tudo sobre violão. Você vai entender o que eu estou falando. Aí eu faço a prova com essa pessoa sobre violão. Ela pega e acerta tudo. Tá bom, então quer dizer que ela mostrou que ela tem conhecimento. Pronto. Agora você pega e dá um violão para ela, o que ela faz? Fala, não, não, peraí, eu não toquei violão, não, eu só preparei. É igual tá aqui, eu estou fazendo essa palestra para vocês aqui, você está escutando aí? Você vai achar que você vai falar que você vai pegar e sair daqui fazendo as coisas? Não, não. A única coisa que você vai perceber é que aquilo que acontece com você, você encontrou um amparo de alguém que está te falando que é assim que funciona. Isso te conforta e aí você vai se predispor a aprender. Tá? Então é claro que esse conhecimento vale. Mas é nesse nível. Então, eu aprendi a tocar violão porque eu li o como tocar violão, a apostila. Não. É conhecimento é bom? É bom. Esse é o básico, você conhecer as notas musicais. Agora vamos para a próxima parte. Então, conhecimento é bom, mas não é tudo. Só que tem que lembrar que conhecimento é bom, mas tem que continuar
Tem que continuar. Habilidade. Aí você começa a tocar violão. Aí você começa a tocar o violão, vai tocando, tocando, e vai. E outro detalhe: quanto mais toca, mais prepara. Quanto mais toca, mais aprimorado você fica. A primeira impressão não foi boa porque você não tocou quase nada. A segunda já melhorou, a terceira e assim vai. Tá? Você vai aumentando a sua habilidade. Essa sua habilidade, então, nos negócios vai ser a mesma coisa. O seu primeiro atendimento, a sua primeira venda, o seu primeiro ano de funcionamento, o segundo ano de funcionamento, o terceiro ano, a sua habilidade só vai crescendo. E, por conta disso, a sua coragem só vai aumentando. Provavelmente, quando você abriu o empreendimento, você, eu não vou dizer você, eu vou dizer eu era muito medroso. Eu diria para você que eu acho que os meus medos não mudaram muito, mas a minha coragem aumentou bastante. Mas aumentou a minha coragem por conta do meu conhecimento que eu tenho hoje. Como eu estudo muito, então eu me predisponho a isso. Então, do ponto de vista do marketing, você tem que conhecer muito aquilo que você está, qual que é a dor que você resolve. Tá? Eu não vou pegar e colocar o exemplo, eu vou colocar agora que eu estou fazendo com você. Olha, eu estou no terceiro vídeo de marketing. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Pelo que eu falo, você está percebendo que eu tenho um certo conhecimento nessa área? Você está percebendo que eu tenho uma certa habilidade do ponto de vista de ensinar como professor? Ou será que foi a primeira vez que eu abri a boca e você acha que eu estou fazendo isso porque tem certeza que não é isso, certo? E ter, por exemplo, a coragem de aparecer na tela, de fazer isso, fazer aquilo. Então, veja bem que aqui já fica três coisas que a gente está fazendo e que você vai fazer no seu empreendimento. Você tem que desenvolver o conhecimento, a habilidade e a atitude. Saber sobre violão, tocar violão e ter coragem de tocar violão para muita gente. Isso não adianta nada. Tá? Imagina só, por exemplo, se eu já dei palestra, sei lá, para mais de 1.000 pessoas, se eu tivesse medo de aparecer em público, medo de falar, como é que eu ia fazer? Entendeu? Então, é muito importante, do ponto de vista do marketing, você dominar, você ter conhecimento, você desenvolver essa habilidade e ter a coragem de fazer aquilo que você faz. Mas, principalmente, de vez em quando, vá para o espelho, quando meu banheiro fica para cá, tem um espelho lá. Então, treina lá no espelho, se for o caso, né? Treina. No dia que você vencer você, no dia que você tiver coragem de olhar você fazendo as coisas, você vai estar preparado. E toda vez que tiver dúvida, faz isso lá, que aí você fica cada vez melhor. Tá? Valores pessoais. Aqui está comentando aqui, eu vou pegar e ler aqui, depois eu vou falar aquilo que é uma coisa minha, que isso para mim está muito. Eu tinha muita dificuldade de identificar isso. Depois, por conta até daquilo que eu faço hoje em dia, de ficar fazendo conteúdo digital, hoje para mim isso ficou muito claro isso aí, tá? Então, fala de honestidade, autoconfiança, foco, cumprir o que promete, saber o que, que pode, o que, que não pode, dedicação, compromisso. Tem várias coisas que estão aqui, mas algumas me chamam a atenção. E para falar disso, eu lembrei aqui do Warren Buffett, que é aquele que é o CEO da Coca-Cola, um dos investidores maiores da Coca-Cola, vi falar que ele aposentou recentemente. Ele falava o seguinte: olha, são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Né? Na verdade, uma hora importante, eu considero de tudo aqui que falou de valores, na hora que você ganha a confiança de alguém, isso tem uma coisa, tem um efeito cascata. Porque se você ganha a confiança de alguém, essa pessoa conta para outra. E ela passa a ser o vendedor seu. Só que tem um detalhe, é um vendedor que não te cobra por isso. Ela vende você de graça. Nós estamos falando de marketing. E aí ela está propagando, aí já virou propaganda, né? Ela está propagando uma qualidade que você tem e ela começou a vender você. Quando você começa a perceber assim, olha, e eu sei que muitos de vocês já devem ter passado por isso e está cada vez ganhando mais por conta disso. Eu estou aqui porque o fulano me recomendou. E aí você pega e lembra, mas eu não falei nada para ele. Eu não pedi para ele fazer isso, mas o fulano fez. Na hora, o que que acontece? É tipo assim, é porque você passou não só do que nós já falamos, é que dentro daquilo que você faz, você desenvolveu um valor muito forte, que a pessoa passa a ter confiança em você. E a gente poderia enumerar um punhado de coisas que fez acontecer isso. Mas eu digo a você o seguinte: na hora que você ganha a confiança das pessoas, então você está já em um nível bastante elevado. Existe dentro da parte de conteúdos, a gente pode, até eu escuto muito isso, vou direto ao assunto. Depoimento das pessoas sobre você. Eu vou pegar aqui, ó, que tem aqui, mas eu vou falar o que eu interessa, o que me interessa, não aqui. Muito mais do que eu esperava, caprichoso, pontualidade, simpatia, me escutou, super indico, preço ótimo, resolveu o problema, atendimento perfeito. Isso aqui tudo é bom? Tudo é bom, é muito bom. Agora tem um detalhe. Aquilo que mais marca é quando a pessoa dá um depoimento da transformação que você gera. Vamos pegar uns exemplos assim. Isso, para te falar a verdade, eu nem preparei essa parte, mas vamos na latada. Você estava com uma dor, você foi no médico, aí você fala o quê? O médico é educado, pode falar tudo. Mas e a dor? A dor passou. Então, é tipo assim, existia a dor? Existia, e agora? Não existe mais. Você tinha um problema de saúde? Tinha, e agora? Não tenho mais. Então, na hora que o depoimento é resolver o problema, por exemplo, eu tenho um curso, meu curso, tá até do lado de cá, tá aqui, ó, negociante 10K.
Eu ensino você a produzir uma renda de R$ 10.000 por mês, colocar 10 mil no bolso. Pode falar o que quiser, pode falar que eu sou educado, tudo. E aí? Mas tá ganhando 10 mil? Tô. Fechou. Então, olha, eu sou especialista em consertar ar-condicionado. E aí? O ar-condicionado estava estragado? Tava. E aí? Consertou. Na hora que a pessoa diz aquilo que você faz e o resultado que você gera, vou te falar uma coisa, inclusive isso é bom para você colocar, se você vai pegar e utilizar as redes sociais, quanto mais resultado tem, depoimento de resultado, não que você é bonzinho, essas coisas assim, resultado. Esse aí, porque até porque as pessoas passam muito rápido, elas não ficam olhando assim com detalhe a sua vida. Então, já mostra o resultado que já liquida a fatura, né? Então, é muito importante, dentro do relacionamento, deixar bem claro o bem que você gera, o resultado que você gera. O que você se propõe a fazer? Fez? Fechou. Tá? É, aqui está comentando algumas coisas. Estar onde o cliente está, dá dicas que mostram que você. Aqui já está falando mais de redes sociais, né? Separar o profissional do pessoal, se necessário, ter dois perfis. Né? Eu te falo o seguinte: eu, por exemplo, eu não tenho dois perfis. Eu não sou muito de ficar nas redes sociais. Isso é pessoal. Eu não gosto, porque eu não sou blogueiro. Então, as coisas. Eu acho carne todo final de semana. De vez em quando, já me falaram, eu pego até esqueço. Humanizar, né? Eu sou ser humano, eu faço carne, eu faço pé, às vezes eu nem faço isso. É só profissional. É só profissional, mais no escritório, e eu pego, normalmente um estilo meu é pegar e fazer reflexões enquanto eu faço caminhada, que é um estilo que eu utilizo para trabalhar, certo? Mas é muito importante que você utilize as redes sociais naquilo que você faz, então, e cada dia está ficando mais importante. Mas lembra daquilo que eu falei, tenta pegar nas redes sociais, dar dicas de transformação daquilo que você faz, tipo, o antes e o depois, estava assim, agora está assim, eu peguei, estava estragado, agora está consertado, depoimento de pessoas, olha só, o cara, ele fala que consertar ar-condicionado ficou bom, tá? Então, isso é muito importante, mostrar claro aquilo que você faz, né? Isso ajuda muito nas redes sociais. Quais redes sociais? É claro que a gente tem se pegar e falar agora, provavelmente se eu estiver falando em você que é adolescente está me escutando, ou que tem 20, 30 anos, você vai falar, não, mas é óbvio que eu o Instagram. Tudo bem. Tá? Esse vídeo meu, acredito que vai passar em tudo e vai ficar lá no YouTube. Que é lá que as pessoas consomem vídeos de maior tamanho. Certo? É lá que as pessoas gostam de dedicar o maior tempo para aprender alguma coisa. Como eu costumo até dizer o seguinte, que o Instagram é uma forma de atrair, certo? Agora, conquistar, aí já vai lá para o YouTube. Então, vamos supor, se alguém vai lá no TikTok, eu também estou no TikTok, no Instagram. Gostei do que o Levi falou. Aí joga lá no YouTube. Lá no YouTube aí tem vídeo de meia hora, uma hora. Mas quem é que vai fazer isso? É qualquer um? Não, é não. É só a gente que quer. É tipo assim, suar, trabalhar para ter uma renda melhor, ou empreender e ter prosperidade através de negócio e acredita que eu posso fazer isso. Então não é todo mundo, não. Mas é assim que funciona. Não adianta a gente pegar e querer achar que todos vão gostar. Nossa, só mais a internet, que está. Poxa, a internet é aberta. Nós estamos, tipo assim, nós estamos expostos ao mundo inteiro. Então a gente tem que pegar e ter a consciência, a humildade de ver o tamanho que a gente é. Né? Se de repente tem algumas pessoas que estão gostando, já é excelente. Fantástico, né? Já estamos ajudando e estamos fazendo a nossa parte. Ah, ainda continuando em relação a marketing, né? Jamais ser dono da verdade, jamais culpa do cliente, sempre procurar escutar mais. Até eu estava lembrando agora, eu vou escutar, porque você pode criar conexão com o cliente, né? Que você tem os instrumentos de criar conexão. Você pode cair no WhatsApp, que já é coisa pessoal, que você pode conversar. Lá no Instagram você pode conversar pelo direct. Lá no YouTube também tem a opção lá de pegar e conversar, de deixar mensagem, no Facebook tem o Messenger. Então você pode ter instrumentos para você comunicar. Todas as redes sociais permitem criar. Depois que teve aquela apresentação, criar um contato, e desse contato pode seguir para fortalecer e, de repente, gerar vendas e por aí vai, né? Então, mas eu estava escutando, olha só o que é escutar. O que é escutar? Né? Isso é uma piada, não sei se cabe, mas eu vou contar. A senhora disse que o marido dela estava muito impaciente, muito impaciente. E aí o médico pegou e deu uma sugestão para ela. Então você vai fazer o seguinte: toda vez que eu estiver impaciente, você vai encher a boca d'água e vai ficar fazendo gargarejo. Aí sim foi feito. E não vai dizer que deu certo. Depois de algumas semanas, ela foi lá no médico, doutor, eu não consigo entender, porque deu certo. Ele tinha umas crises de impaciência, agora passou. Mas o que que acontece? Porque aí foi eu que coloquei água na boca, não foi nem ele. Eu falei assim, não, minha senhora, é o seguinte, é porque enquanto a senhora estava com a boca cheia d'água fazendo gargarejo, a senhora não podia falar nada. Boca fechada. Olha só. Aí não brigava, não tinha problema. Ele resolvia, ficava calmo, acabou o problema. Feliz para sempre.
Marketing pessoal tem muito desse aspecto. Escutar, escutar, escutar. Lembra que nós temos dois ouvidos, uma boca. Escuta duas vezes, fala uma. Escuta mais do que fala. A nossa estrutura já é feita desse jeito, né? Quando se fala em marketing pessoal, existe uma das coisas que eu já percebi que talvez é uma dificuldade bastante, que eu já prestei muita consultoria. Uma vez eu prestei consultoria para alguém, é a questão de qualidade. Quem é que define qualidade? Então, imagina só, no shopping tinha uma funcionária que trabalhava lá e ela ganhava, mesmo com todas aquelas gratificações que, parará, 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 tipo assim, se hoje o salário mínimo é 518, ela ganhava R$ 2.000 por mês, com todas o X-tudo dava R$ 2.000 por mês. E tinha perfume lá que eu acredito que hoje deve ser 2.000. Aí ela vai vender aquele perfume, entendeu? Ela está vendendo um perfume de R$ 2.000. Ela não compraria aquele perfume. Por quê? Porque ela só tem R$ 2.000. Entendeu? Então, mas é 10 parcelas de R$ 1.000. Se eu comprar isso aqui, como é que eu faço para viver? Como é que eu faço para comer? Na cabeça dela, ela não vê toda aquela qualidade, ela não vê aquele valor daquele perfume. E ela tem que vender aquilo. A coisa mais difícil que tem é a pessoa sair daquilo, porque de maneira geral a gente gosta de vender aquilo que a gente compraria. Eu estou até imaginando como é que faz um vendedor de Ferrari se ele não tem. Como é que faz, por exemplo, um corretor que vende imóveis caríssimos quando ele não tem? Se ele não conseguir desligar, sair de dentro daquilo e vestir a camisa de quem compra, se ele não conseguir fazer isso, ele não consegue vender. Porque a qualidade, quem percebe, até eu te pergunto, quem é que percebe a qualidade? É quem vende ou é quem compra? Quem é que vai pagar? Então a gente tem que, de alguma forma, perceber o que a pessoa quer, escutar o que ela quer e oferecer aquilo da forma que ela quer, mesmo que aquilo vai contra a minha vontade. Por quê? Porque eu não compraria, porque eu não tenho dinheiro, às vezes eu não interesso, então não é fácil a gente perceber, fazer isso. Por exemplo, uma outra situação. Eu vou vender um sapato para alguém e eu pego e falo o seguinte: olha, esse sapato que você vai comprar, eu gosto muito de botina, por exemplo. Olha, se você comprar essa botina, você vai usar ela 4, 5 anos. Imagina uma pessoa que gosta de pegar e trocar de sapato a cada estação. Eu estou vendendo, agora eu virei o vendedor, estou vendendo um sapato para a mulher, eu falo: olha, isso aqui vai durar 5, né? O que é isso? É tipo assim, eu estou comprando esse sapato para combinar com esse vestido. Na hora que acabar, acabou. Aí eu não quero mais, não, vou dar para os outros. Então a qualidade, quem tem que definir a qualidade, a gente tem que ficar atento para ver o que a pessoa valoriza naquele ramo que a gente está e oferecer o que ela quer. Olha a importância de marketing em relação a isso, né? Esse desprendimento, né, em relação a essas coisas, certo? É, Tem uma expressão do marketing que ela é muito utilizada, que é o seguinte: é lá do passado, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, às vezes eu já até escutei o seguinte: olha, entre parecer e ser, às vezes, é claro que jamais poderia ser assim, mas eu respeito assim, olha, às vezes parece que é mais importante parecer do que ser. Na política isso é muito claro. A gente vive errando nas pontarias, né? Porque a gente vota naquele que parece, certo? Eu falo isso porque é onde as pessoas mais são decepcionadas. Elas votam em alguém porque parecia. Inclusive o marketing na política é muito forte, certo? Em negócio não é tão forte também, não tem tanta decepção em negócio quanto tem, né, nessa outra área. Mas aqui tem uma coisa interessante, e em determinado momento até eu achei interessante, que fez uma analogia com o sinaleiro, aonde cruzou conteúdo com embalagem. Veja bem que agora nós estamos nesse vídeo 3. Eu acho que eu já posso até dizer que esse aqui é o último, sim, esse vai ser o último, eu vou terminar no terceiro, que pegou e fez o seguinte: colocou um sinaleiro, aonde é o seguinte, olha só, você tem zero de conteúdo. De 0 a 10 você tem zero. E a embalagem sua está mal preparada, tipo assim, não está apresentada, passa uma má impressão. Qual que é o resultado? Aí aparece aqui, está vermelhinho, entendeu? Decadência. Situações que fica tipo assim, olha, atenção, por exemplo, você tem muito conteúdo, mas se apresenta mal. Mais ou menos conteúdo, mais ou menos se apresenta. Conteúdo zero, se apresenta muito bem. Nas três situações, ó, sinal amarelo. Atenção, risco. Não tá bom. Qual que seria a situação ideal? Quando você está bem preparado em relação ao conteúdo do que nós falamos, em relação à embalagem do que nós falamos. Aí é sucesso. Aí é sucesso. Eu achei bastante interessante isso, que consegue resumir essa questão, né? E uma outra coisa também, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Nada, tipo, sempre a gente pode melhorar alguma coisa, certo? O que vai dizer? O que vai dizer é o contexto. Eu costumo dizer até no curso que eu criei, que é esse curso que está colocado de cá, né? É que é o seguinte, eu falo de ciclo. A cada ciclo você pega e faz novamente, você confere e depois você faz de novo. Aquilo que você achou que ficou bom vai repetir, o que não ficou bom você vai fazer
as devidas correções. E assim vai. Então, quando compara embalagem e conteúdo, a embalagem está. Como é que está a embalagem? Como é que eu estou me apresentando? Como é que está o conteúdo que eu passo? Pode melhorar a cada dia? Pode. Tá? Então, isso é um aprendizado constante. Você vai ser sempre a sua. Não é a primeira impressão é boa, sim, mas a melhor impressão é aquela. Por quê? Porque aquela você vai continuar a vida inteira. Se você não causar uma boa impressão hoje, calma, esquenta não. Vai continuar insistindo, que você vai melhorar. Tá? E isso não vale coisas do tipo reclamão. As pessoas não querem. Elas podem reclamar para você ser a solução. Não para você pegar e pegar carona e começar a reclamar também, que é muito comum, às vezes, em venda. Alguém reclama, por exemplo, é muito comum do tipo reclamar do governo. Aí você está lá para vender, você começa a reclamar do governo também. Que, ó, acabou a venda, ué. A pessoa falando do governo, o que que você faz? Você escuta. Pois é, mas então em relação ao produto, em relação ao serviço, tá? Aí a pessoa vai lá de novo. Não, tudo bem, tá, Mas eu gostaria de falar aqui, ó, falando do produto, que você me falou do seu produto. Tá vendo? Volta, né? Outra coisa, pegar um cliente e falar aquilo que você escutou do outro cliente, no sentido de fofoca, de desqualificar. Então, isso não ajuda, porque a pessoa, na hora que ela vê você falando de alguém, tem que passar na cabeça dela. Se ele falou do outro para mim, vai falar de mim para o outro, tá? Então é tipo assim, você está se desqualificando para quê? Para quê? Né? Nós já comentamos sobre a questão de vestimenta. Outra coisa, não falar a verdade. Certo? Não falar. Tem algumas coisas que eu acho interessante em relação à questão seguinte. Tudo tem que ser falado. Eu te digo o seguinte: isso é coisa que eu aprendi, não aqui. Se aquilo que eu tenho que falar contribui, fala. Se não contribui, mentir é diferente de omitir. Mentir é faltar com a verdade. Omitir é, de repente, perceber que tem coisas que não devem ser faladas porque não contribui para aquilo que a gente está, para aquilo que está querendo ser resolvido. Tá? Eu acho que eu poderia dizer o seguinte: imagina que tem alguém que tem uma dor e para resolver aquela dor necessita de uma cirurgia. Tá? O médico tem duas soluções. Ele pode pegar e falar que aquilo tem conserto e pode ficar desse jeito e falar do jeito que vai ficar, que vai resolver, que vai acabar com a dor. Ou ele pode falar, olha, só tem um detalhe, na cirurgia depois vai ficar inflamado, vai doer, vai ficar dolorido. A questão não é, ou seja, o que que contribui mais? Não é o resultado que a pessoa quer? Então aquela parte que é tipo assim, olha, para melhorar tem que piorar, aquele pioramento temporário, será que ele tem que ser falado? Ou ele pode ser omitido? Agora, se a pessoa perguntar, até pode ser suavizado. Por quê? Porque, na verdade, o bem que a gente vai fazer, a pessoa vai ter que passar por aquilo. Se vocês querem aprender, por exemplo, a ser bons empreendedores, a parte que, de repente, vocês vão ter que me escutar. Não é só eu, não, eu tenho que escutar outras pessoas. Depois que você aprender aquilo que eu estou falando, que você não vai aprender porque eu falei, provavelmente eu me ser vídeo, você pode assistir uma vez, duas. Na hora que você começar a fazer isso, você começa a aprender. Você só começa a aprender. Aqui eu só estou despertando, eu estou plantando a semente da inquietação. Você vai falar, mas não é possível. Depois você vai pensar e vai pegar e se debater, mas não é que eu estava com a razão. Eu faço isso. Tá? Então, essa parte aqui não tem como você escapar. Algum dia você vai estar fazendo alguma coisa, alguém pergunta, nossa, mas por que você tem tão bem com o negócio? Tá? Aí você vai lá assistir o vídeo do Levi, mas só que você vai falar, mas o cara fala demais, fica lá tantas horas falando. Eu fiquei tantas horas lá. Você não precisa contar isso. Certo? Até porque se te falasse, por exemplo, você tem que ficar de castigo, não sei o quê, provavelmente você não ia fazer. Mas na hora que passou, que a onça já está morta, que a gente fala, né? Foi muito bom. Então, beleza. Resolveu o problema. Tá? É um questionamento até o seguinte: você seria o seu próprio cliente? Isso é uma forma de fazer o seguinte: será que você compraria de você? Você compraria o seu serviço? Você compraria o seu produto? Na hora que você, sendo sincero com você, chega à conclusão que você compraria de você, ó, tá? Olha, hoje, sem sombra de dúvida. É claro que eu já sei, é como se, nem sei se é verdade, mas eu acho que eu já sei tudo que eu sei. Não sei se eu sabia, de repente, quando eu comecei a refletir, eu descubro até coisa que eu sabia e não usava. Mas hoje eu percebo o seguinte, que tem muita coisa que eu faço que eu sinto segurança que eu ajudo as pessoas. Tá? É como se dissesse o seguinte, eu compraria o curso que eu ensino, se eu não tivesse na fase que eu estou hoje. Eu acredito que eu compraria. Tem muita coisa que eu já fiz que eu percebi que não era aquilo que eu queria. Até, tipo assim, eu fico até com vergonha de ter feito. E tem outras que eu fico, vamos dizer assim, eu fico orgulhoso de ter feito. Eu fico orgulhoso de ter feito, né? Isso eu falo sem sombra de dúvida. Não tem mais motivo para esconder nada. Bem, o que que você faz a diferença? Lembra daquilo que eu falei? Custo, benefício e vantagem que eu falei no vídeo anterior? Tenta ver qual que é a vantagem que você tem e que te diferencia em relação às outras pessoas. Isso tem que ficar bem claro. Tem um livro que eu li que eu gostei demais, que fala sobre quando é que a venda sai. E a venda sai quando você consegue, você consegue os 3 10. É tipo uma metáfora, né? Ou uma analogia que é o seguinte: de 0 a 10, 10 em relação à empresa
que é a minha empresa, de 0 a 10. Quando as pessoas têm confiança na empresa, e toda a palavra que é confiança, então, ó, a venda deve sair. Porque se não tiver confiança na empresa, fica com medo, não quer comprar. Confiança no produto ou no serviço que eu vendo, de 0 a 10, 10. E confiança em mim, marketing pessoal. Na hora que eu tenho essa confiança, de 0 a 10, 10. Então fechou. Então, aí está na hora de vender. E como é que eu faço? Isso tem que virar a minha marca. Tá? Eu não vou dizer para vocês aqui, aparece no vídeo que eu tenho, aparece a imagem de empresas famosas, tipo a Apple, Playboy, Shell, McDonald's. Mas eu penso o seguinte, né? A gente não precisa ir tão longe, não. Passem na sua cidade, tem o bar do fulano, a loja da fulana, a pamonha não sei de quem, o cabelo, o fulano do cabelo. Então, as pessoas se percebem que você marca. Você marca. E essa marca é marca que lembra aquilo que a pessoa faz e faz bem feito. E isso ela pode divulgar. Né? Agora, você divulga para quê? Para aquilo que você dá conta de atender. Se você tem um trabalho, um produto que é presencial, você tem que fazer o quê? Valorizar o presencial. Eu, por exemplo, o meu filho, ele foi candidato a vereador aqui na cidade onde eu moro, que é Rio Verde, foi a primeira vez, agora na segunda ele foi eleito. E uma das coisas que eu percebi na hora que eu fazia reunião com a pessoa que fazia o marketing dele, que me ajudava, eu olhava quem é que estava vendo as postagens dele. Mas eu olhava por quê? Porque já que é Rio Verde, se eu percebesse que ele estava sendo muito visto em Goiânia, por que eu não estou? Tipo assim, vai que de repente na hora de fazer um anúncio, na hora de fazer um impulsionamento, eu estava pagando alguém lá para ir para Goiânia, vai. Goiânia não vota. Quem vota aqui está em Rio Verde. Então, você tem que ficar atento a isso aí. Quando você for utilizar a rede social, ficar atento, tá? E qualquer coisa que você for fazer, né, sempre ficar atento se aquilo onde você está investindo o seu recurso, que normalmente recurso é escasso, se realmente vai trazer mais daquilo que você quer, daquela dor que você resolve. Né? Isso é muito importante. Na hora que você for fazer o seu cartãozinho, que você for se apresentar, eu tenho até no material fala de construção, reformas em geral. Tudo bem, reformas em geral. Mas hoje eu já diria que já cabe mais. Hoje eu acredito que já cabe mais. Por exemplo, conserto de fotovoltaico, assentar piso de porcelanato. Por que que eu falo isso? Porque na hora que a pessoa já pega mais específico, porque se esse cara ele está especializado e só assenta porcelanato, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte: é desse que eu preciso. Por quê? Porque porcelanato é caro e eu não quero perder o produto que eu comprei. Eu não quero jogar dinheiro fora. Então, é melhor eu pegar alguém que reforma geral ou pegar alguém especialista em porcelanato, que é o que eu preciso. Entendeu? Então, hoje eu já acho que eu já peguei e falei muita coisa. Você vai, mas eu falava as coisas aqui e depois eu vou procurar, e eu sou desse jeito. Esse dia eu estava com o boiler da minha casa estragado, que é o aquecimento do chuveiro, que lá não tem chuveiro, hoje, por exemplo, está frio, e a água lá é quentinha, né? Por conta de qualquer, nessa região nossa, qualquer pouquinho de calor, você pode ficar debaixo do chuveiro, ficar um tempão. É energia. A energia é de graça, do sol, não é energia não é aquela que eu pago. Aí estragou. O que que faz? Eu vou pegar qualquer eletricista, qualquer encanador? Não, eu vou pegar um especialista em aquecimento, né, placa solar. Você entendeu? Então, ele vai me comprar mais claro? É claro que vai. E eu? Eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque eu vou confiar. E essa pessoa de confiança, assim, quem me indica, a hora da indicação. Ah, me indicou? Tá. Então, aí no cartãozinho dele vai estar o quê? Reforma em geral? Não. Ele não faz mais isso, não dá tempo. Ele só faz aquilo, mas faz bem feito. Então, eu acho que a gente já está numa fase que dá para a gente ser mais específico. Né? Bem, eu acredito que nós temos muitas coisas que eu poderia falar, mas eu acho que o mais importante eu já falei. Eu termino aqui com eu visitei Abraham Lincoln, o monumento dele nos Estados Unidos, né? E desde quando eu fiquei sabendo da história dele, e aqui por conta do trabalho de marketing, ele foi de certa forma homenageado aqui quando terminou aqui a apresentação. O caráter é como uma árvore e a reputação é como uma sombra. A sombra é o que nós pensamos dela e a árvore é a coisa real. Então, a gente pode ser uma árvore frondosa, mas nós temos que tomar cuidado. Então, seja o melhor no que tiver de fazer. Tá? Então, é mais ou menos assim, seja bom naquilo que você faz, mas é muito importante que você faça de tudo para parecer que você é aquilo que você faz. E essa combinação não é melhor parecer do que ser. Eu te falo o seguinte, não, é melhor você ser as duas coisas, mas vou te falar uma coisa, é tão importante quanto ser, é parecer que é. O caráter é a verdadeira base de todo sucesso que vale a pena. Isso, então, na verdade, é isso aí que eu tinha para dizer. E como eu ia fazer essa palestra, por que não gravar ela? E por que não compartilhar com você, que eu sei que muitos me seguem, né? E eu sempre falo de outras partes, mas assim, eu preferi pegar entrar um pouco mais profundo em um conteúdo. E uma das coisas que eu percebo é o seguinte: é por conta de muita coisa, mas é também por conta disso que talvez tem muitas pessoas que gostam de seguir as minhas postagens, né? Porque
eu acredito que muitas das coisas que eu falei aqui, de repente pode, eu acredito que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, tanto profissional, mas como pessoa, mas principalmente como empresário, e fazer você prosperar no mundo do empreendedorismo. É isso aí, até mais. Qualquer coisa tem um vídeo 1, tem um vídeo 2, esse é o vídeo 3, tá? Espero ter contribuído e vou continuar contribuindo cada dia mais para o seu sucesso empresarial e profissional. Até a próxima.